Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aí no nosso canal, mas antes confere aí se você já está inscrito, beleza? Sim. Bom, você já parou para pensar que Deus pode usar várias coisas, vários instrumentos para nos direcionar, para chamar a nossa atenção para Ele? Eu acho que sim. Pessoas, situações, coisas, enfim. Tem uma história muito interessante nos evangelhos, é a história de Pedro. E você já ouviu muitas vezes, o dia que Pedro deu um grande vacilo, né? Ih, rapaz. Bom, eu quero abrir o evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas capítulo 22, ali no versículo 59 em diante diz assim: Tendo passado cerca de 1 hora, outra pessoa afirmou dizendo: Este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. E aí o verso 60, Pedro ele insistia: Olha, eu não compreendo o que você fala. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, verso 61, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes do cantar do galo. Bom, nessa história nós podemos perceber alguns detalhes. Jesus estava numa situação muito difícil, os discípulos estavam atordoados também, É verdade. mas nós temos o personagem, Pedro, querendo fazer algo, mas ele nem sabia exatamente o que fazer, não é? No contexto da última noite, Jesus faz uma advertência muito solene e séria para esse arrogante discípulo. Simão, Satanás quer você para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus alertou Pedro e foi bem claro com ele. O diabo quer destruir você, Pedro. Fique esperto, cara. Eu vou rogar por você, mas você não pode pensar que está tudo certo contigo, não. É verdade. O que Jesus estaria querendo dizer exatamente com isso? Bom, a resposta de Pedro foi cheia de autoconfiança, né? Afirmando lealdade, mostrando para todo mundo ali que ele era diferente e que até Jesus poderia estar errado. Porque ele disse o seguinte, Lucas 22, no versículo 33, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mentira! O que Pedro falou é que ele estava pronto para qualquer coisa. Não! Jesus, então, faz a triste advertência. Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair essa noite. Eu tô passada, chocada. A sequência dos eventos é rápida. Nós encontramos Pedro agora ao redor de uma fogueira, ali no pátio da casa de Caifás. Distante, ele testemunha em silêncio o que estão fazendo com o seu mestre. Aquilo corta o seu coração, mas ele não sabe o que fazer e também não tem coragem de se aproximar. Este é um deles, alguém diz. Here I come. Oh, here I come. Em meio à escuridão, as pessoas identificam, apontam o dedo para o discípulo. O clima de morte paira no ar. 2 outras vezes ele é reconhecido. E finalmente, Pedro não apenas nega a Cristo, mas ele o amaldiçoa. Eu não conheço esse cara, vocês estão loucos. E tenta sair de perto. É nítido que Pedro está demonstrando agora quem ele realmente é. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não. Aí tu tá errado. Que decepção. Fracassa num momento tão importante. A negação de Pedro talvez foi mais dolorida do que os bofetões, do que todo o tratamento ruim que Jesus estava recebendo. É verdade. A traição de um amigo dói mais do que uma agressão física. Enfim, aquilo foi terrível.
Então Pedro cai em si. Depois de mentir e amaldiçoar, quando a sua deslealdade está confirmada, estando ele ainda a falar, diz o texto bíblico, no verso 60 de Lucas capítulo 22, ouve soar nas trevas da fria madrugada o canto de um galo. Aquele canto pode não ter sido percebido por quase ninguém daquela multidão, mas para Pedro soou fundo em sua alma. Agora, você pode observar a sequência do que aconteceu. Pedro volta os seus olhos para o Senhor, mas antes dele fazer isso, o Senhor já o olhava. O verso 61 diz que, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Quando Pedro percebe o que ele está fazendo, e ele deve ter pensado assim, não é possível que eu fiz isso, que vacilo, né? Ele lembrou, Jesus falou, ó, você vai me negar, antes do galo cantar. Não, que isso, nós estamos juntos, se for para ir, até para morrer por ti, eu tô junto, não, nada vai acontecer. E agora Pedro se lembra, o galo foi o instrumento que Deus usou. O galo cantar? Eu não sei. Eu sei que Deus usou um pequeno galo para chamar a atenção de Pedro. Quando Pedro ali, desesperado, com medo, faz questão de praguejar, tipo, eu não sei quem é esse cara, que não sei o quê. Aquele cantar daquela pequena ave, que provavelmente muitos nem escutaram, mas Pedro ouviu, e alto, quase como se tivessem caixas de som dentro de sua cabeça. Ele se lembrou das palavras de Jesus. Você já se sentiu péssimo com uma atitude sua? É claro. Você consegue imaginar a dor que Jesus sentiu de um amigo negar ele ali na frente de todo mundo? Talvez algo que doeu mais do que as bofetadas, o tratamento cruel que ele estava recebendo. Só que Deus não ia abandonar o seu discípulo. Jesus tinha um propósito claro. Eu preciso resgatá-lo. Talvez se fosse você e eu, a gente ia ficar muito incomodado com essa traição pública, né? Quando Pedro fala aquilo e ele ouve o cantar do galo, ele se lembra das palavras de Jesus. E o Espírito de Deus então faz Pedro se recordar daquela advertência. E ele automaticamente olha para Cristo. Mas qual é a surpresa de Pedro ao perceber que Jesus já o olhava? O cara ficou mal, hein? Rapaz, talvez você já passou por isso. Você sentiu péssimo, né? Quando Jesus olha para Pedro com um olhar de graça, com compaixão, apesar daquele papelão que ele estava fazendo ali, gritando, parecendo um doido ali falando, eu não conheço não, eu não sou discípulo desse maluco não, eu não sei nem quem ele é, que não sei o quê. O galo, aquele cantar, é como se uma bomba, é como se, não sei, uma seta rasga o coração de Pedro e ele se enxerga como ele realmente era, uma pessoa fraca. E agora ele olha para a única pessoa que poderia ajudá-lo. Ele se sentia péssimo, mas qual não é a surpresa dele de perceber que o olhar de Cristo continuava o mesmo? Jesus não o identifica. Poderia ter um problema maior, não é? Jesus usa, nesta situação, dois instrumentos aparentemente insignificantes para redimir o seu fracassado discípulo. Um galo e um olhar. Primeiro, o galo chama a sua atenção. Depois, o seu olhar de graça deixa Pedro destruído. Jesus não precisou falar nenhuma palavra. Apenas olhar para Pedro para ele entender que ele continuava o mesmo. Foi muito difícil para Pedro olhar a face de Jesus manchada de sangue, hematomas, e aquele olhar de tristeza, mas ao mesmo tempo de compaixão. E o texto diz que ele sai dali desesperado, chorando, se sentindo realmente um lixo. Provavelmente você sabe do que eu estou falando. Pode ter passado várias situações onde você sabe que você traiu o Senhor, que você foi infiel a Deus de forma vergonhosa. Todos nós já tivemos momentos assim. E aí você pensa assim, como que Deus pode me amar? Não tem como.
E Deus usa vários galos e talvez outras coisas, sempre para chamar a sua atenção, para que você olhe para Cristo, receba o perdão divino. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, e não é à toa. Ouça o chamado de Deus, perceba os instrumentos que Ele está usando, para que você não deixe de acreditar. Não desista, faça aquilo que é correto. E caso você tenha um problema sério, esteja atento aos sinais, olhe para Cristo. Ele vai continuar cuidando de você. Acredite, se preciso for, Jesus vai usar galo ou qualquer outra coisa para chamar a sua atenção para Ele. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e fortaleça a sua fé. E que você deixe para trás o passado. Olhe para o futuro com esperança. Olhe para a face de Cristo.